Luciano, tudo bem? E aí, James, tudo bem e você? Tô ótimo, graças a Deus. A gente está aqui mais uma vez para poder falar sobre a nossa semana de mensagem, né? Com certeza, a gente vai começar uma nova série aí, né? Tá. E qual que é essa série de hoje, Luciano? Como o podcast na verdade já diz, é entre linhas e versos, no último domingo a gente começou uma série de mensagens cujo tema é Encurralados, quando não há saída. E a gente está trabalhando alguns textos bíblicos, algumas passagens bíblicas que nos mostram que quando não há saída, para nós, humanamente falando, Deus é a nossa saída e salvação. Você sabe, Luciano, que você me fez lembrar uma coisa agora, eu acho que vai de encontro com o que você falou, e eu queria adicionar aí uma fala que tem que vem do nosso pensador. A gente gosta muito desse pensador, que é Agostinho, Sim. né? Eu acho que você também gosta dele. Ele Sim. diz o seguinte, que quando falta o cuidado dos homens, entra o cuidado de Deus. Que legal, cara. Né? Muito bom. Ele expressa isso nas suas confissões, e eu acho que essa mensagem dessa semana, e o que a gente vai falar sobre hoje, eu acho que vai de encontro. Verdade. Quando falta esse cuidado, quando falta ferramenta, quando falta condição, quando falta caminho, quando falta inúmeras coisas que a gente se vê encurralado, né? Se vê sem saída, sem perspectiva. O que a gente faz? A gente tenta continuar navegando, tenta Sim. continuar caminhando, tenta continuar dirigindo no meio da tempestade, ou a gente procura ajuda, ou a gente se coloca diante de Deus, procura uma saída, procura alguém? Como é que o gênero humano trabalha diante dessa condição? Eu acho que vai ser uma das coisas que a gente vai falar, né, hoje aqui, né? Com certeza. E eu gostei muito dessa citação de Agostinho. Acho que tem tudo a ver com a nossa proposta. No domingo passado, a gente falou um pouquinho sobre aquele episódio magnífico de Moisés, quando ele, debaixo da providência, debaixo da soberania de Deus, quando ele liberta o povo de Israel lá do Egito, e aí eles começam a marchar, eles começam a ser guiados pelo Senhor, e aí chega num dado momento que eles se veem diante do Mar Vermelho. Sim. E aí a Bíblia diz que o faraó ele muda de ideia. Então, outrora ele havia liberado o povo de Israel para ir embora, mas aí depois ele muda de ideia e então ele sai à caça do povo de Israel. As tropas do Egito vai em busca do povo de Israel. Então a problemática que a gente pensou, ô James, e a gente vai pensar aqui novamente, mas aí com mais riqueza de detalhes, é o que fazer quando você se depara com um mar e, portanto, você não consegue nadar, você não tem barco, você não tem nada, e atrás você vê uma tropa atrás de você. Então você não tem saída nem para frente, nem para trás, nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo. E o interessante, James, é que assim, se fosse pensar numa guerra épica, o povo de Israel não ia ter nem chances, porque eles eram o quê? Escravos. É isso que eu ia falar agora. O que um escravo sabe fazer? Na verdade, ali seria um massacre. Um massacre, exatamente. Os egípcios não foram atrás do povo para, no meu entender, tá? No meu entendimento. Eu acredito que os egípcios, que a tropa, né, que o exército do Egito não foi atrás do povo no deserto para pegar pela mão e dizer, olha gente, vamos voltar para casa. Eu acho que ali aconteceria um massacre, né? Boa parte daquelas pessoas seriam trucidadas, massacradas, porque o ódio de Faraó era muito grande.
A Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó, mas é importante a gente ressaltar que Faraó sempre teve um coração endurecido, ensoberbecido, egoísta, um coração totalmente distante do Deus bíblico. Então, na verdade, o que a gente teria ali seria um massacre, porque o ódio de Faraó era muito grande, pelo transtorno que houve a saída do povo do Egito, né? Causada ali, liderada por Moisés. E eu vou acrescentar o que você está falando, James. Lê no capítulo 14 de Êxodo, versículo 7, exatamente o que você está falando. Olha o versículo 7. E tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito e os capitões sobre eles todos. Olha o massacre. A estrutura. Olha a estrutura, cara. A estrutura bélica, né? Meu, então eu imagino e eu me coloco no lugar do povo de Israel. No seguinte sentido. Então, na verdade, Luciano, é normal ter medo, né? Com certeza. O medo ali era um fator... Eles ficaram aterrorizados. Eu tô falando do medo da perspectiva humana mesmo. Claro. Do medo externo. Então, assim, você acabou de ler a palavra, que eles foram lá preparados, o povo os egípcios. Sim. Eles foram com uma tropa. Os melhores foram convocados. A elite. A elite. Então, assim, ok, medo externo. Medo externo olhando para trás, os egípcios estão vindo, e medo também externo olhando para frente, o mar. O mar, o que a gente vai fazer no mar? Então, o escravo, ele não tem só medo externo, ele tem um medo interno também, James. Sim. O medo interno, em qual sentido? Meu Deus, eu vou voltar a fazer tudo que eu fazia. Eu vou ser escravo. E assim, vale ressaltar que eles reclamaram com Moisés. Sim. Ô Moisés, era melhor estar lá no Egito, sofrendo, porque a mentalidade de escravo demora para mudar. E você falou isso domingo, né? Pois é. Você falou, e um dos pontos que eu achei interessante é que sobre essa mentalidade de escravo, você falou que esse indivíduo escravizado, ele se torna um objeto. Exato. Né? Ele é alienado de qualquer senso crítico, ele é alienado de qualquer perspectiva de mudança, ele é alienado de qualquer perspectiva, porque ele se sente um objeto de construção capital, porque ali eles eram escravos para construir e fazer para o Egito. É uma linha de produção humana, né? Produção humana, né? Então, eles pensavam de uma perspectiva muito bruta. Exatamente. A natureza bruta, né? De nascer, comer, trabalhar e morrer. Eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Por isso que eles reclamam tanto com Moisés. Exato. Moisés, a gente quer voltar para o Egito, porque lá no Egito a gente tinha lá aquela raçãozinha, lá a gente não vai morrer lá, mas... Né? E aí pegando esse gancho, Luciano, já entrando, né, no nosso bate-papo, a gente precisa, como você falou, mudança de cultura, mudança de mente. A gente, diante do problema, diante da dificuldade, né? E a gente falou sobre um pouco de perspectiva e de identidade, se enxergar, no nosso episódio passado sobre os gigantes, né? Exatamente. A gente precisa mudar a nossa mentalidade para a gente conseguir ver e nos ver diante do problema e buscar uma saída, né? Com certeza, meu irmão. Porque a gente falou um pouquinho da perspectiva do povo do Egito, do povo de Israel, dos egípcios, mas também, o James, tem aquele Salmo 1, bem-aventurado sois vós que não andam no caminho, na roda dos escarnecedores. Sim. Por que eu estou lembrando desse salmo? Porque eu acho que escravo que convive com escravo,
não tem perspectiva de mudança. Escravo com escravo vai gerar escravo. Mentalidade escrava vai gerar uma mentalidade escrava. Então, na soberania e graça do Senhor, Deus levanta um homem que não tem essa mentalidade. E esse homem é Moisés. Agora, fazendo umas conexões um pouco, pode ser um pouco exageradas, tá, gente? Mas Moisés, ele viveu, em alguns momentos da vida dele, encurralado. No primeiro momento, encurralado por causa do seu nascimento. Então, ele nasceu já diante de um desafio. A Miriam jogou ele no rio, cara, e ele foi graciosamente, pela provisão e plano de Deus, salvo. Mas quem salvou ele foi Deus, que usou as mulheres ali do Egito. Sim. E depois ele assassinou um egípcio, ele foi tentar fazer justiça com as próprias mãos, e ele ficou encurralado de novo, vai embora, e Deus ali encontra ele, e Deus fala, cara, eu vou usar a sua vida, e ele se sente encurralado, impotente, mas Deus vai lá e usa a vida daquele cara, e aquele cara, mesmo com não tendo uma retórica boa, mesmo não tendo um discurso perfeito, mas ele foi usado por Deus. Então Deus usa um cara para trazer não só uma libertação para o povo no sentido geográfico, mas uma libertação para o povo no sentido mental, de coração. E Moisés olha para eles, para o povo de Israel, quando eles começam a reclamar, Moisés falou assim, esperem, acalmem-se, Deus vai nos salvar. Porque eles não tinham, escravo não tem perspectiva de salvação. Sim. Escravo tem perspectiva de morte, como você falou, crescer, nascer e trabalhar e fazer isso. É um serviço desumano. É o estado bruto, né? Exato. É o estado de objeto, né? No versículo 13, Moisés diz assim, não tenha medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Então, olha que legal, James. Eu penso que o inimigo externo e o inimigo interno, porque nós temos, muitas vezes, os egípcios gritando em nosso coração, que são diversos, inúmeros medos, traumas e pecado. E é como se Moisés estivesse falando, hoje vocês vão experimentar um livramento e uma salvação, e essa salvação vai fazer vocês se libertarem de algo não só geográfico, mas de coração. Então, tipo assim, é um cara que trouxe além de uma liberdade geográfica, mas é um cara que está tentando mudar uma mentalidade de todo um povo escravo. Perfeito. Olha que desafio, né, meu irmão? Perfeito. Essa perspectiva que eu entendo que há nas escrituras, que você acabou de falar, primeiro de libertação, eu acho que a primeira coisa que a gente entende aqui no texto é que Deus, ele de forma soberana, de forma independente, né? Essa independência tem a ver com essa soberania de Deus, e essas duas coisas estão muito interligadas, e graciosa, Deus graciosamente chama Moisés lá no deserto de Midian, né? Depois de 40 anos apacentando, Deus chama Moisés para libertar o seu povo que havia feito uma promessa a Abraão há 400 anos atrás. Então, na verdade, Deus ele não tarda, o Deus não se esquece. Deus ele tem tem aliança, né? Tem aliança. E o Deus age no momento certo, quando ele determina que ele vai agir. Então, a gente ouve no senso comum e no jargão popular, Deus tarda, mas não falha. Exato. Não, isso na perspectiva teológica, isso não existe. Não existe. Deus não chega atrasado, Deus ele não tem lapso de memória, Deus não tem ato falho, Deus não está preso ao tempo nem ao espaço. E não é pego de surpresa. Não é pego de surpresa. Né? Deus nunca foi pego de surpresa, nem será pego de surpresa.
O que Deus ele tem é propósito, o que Deus ele tem é plano, o que Deus Amém. ele tem projeto. Amém, amém. E aí nesse projeto, esse projeto divino, ele chama Moisés para libertar o povo do Egito. Então a primeira coisa que a gente entende aqui é que Deus salva o povo, Deus tira o povo. E aí, como você falou muito bem, Deus começa a trabalhar uma identidade no povo. E esse é um trabalhar antropológico. Sim. Porque o povo não tinha identidade. Exatamente. A identidade era essa coisa de escravo. Exato. Aí Moisés vai trabalhando isso. E o ato de Deus, e aí eu queria pegar esse gancho, o ato de Deus fazer justiça diante do povo com os egípcios, isso é mais um ato onde Deus está mostrando para o povo que o povo agora está vivendo debaixo de uma nova ordem, de um novo momento, de um novo ciclo. E o fato de Deus afogar, destruir o exército de Faraó, né? Lê o versículo 17 para você aprofundar ainda mais o que você está falando. E eis que endureceria o coração dos egípcios para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó e os seus carros e nos seus cavaleiros. Perfeito, é isso. Acho que sim, vem de encontro o que a gente está falando, e Deus faz essa justiça onde ele se glorifica nisso. É verdade. Né? É verdade. Deus se glorifica nisso, porque para todo mundo daquela época, para o mundo de Moisés, o Deus de Israel, que não tem templo, que não tem figura, que não tem estátua, que não tem nome, né? Porque o nome do Deus de Moisés é Yahvé. Exato. É o eu sou, o já é, o agora, né? Esse Deus se glorifica e todo o mundo de Moisés fala: gente, tem um Deus que tirou um povo do Egito e levou para a terra que manda, a terra de Canaã, o crescente fértil, a melhor terra da época. Sim. A melhor terra da época, Deus leva o povo. Então Deus faz justiça ao povo, Deus glorifica-se a si mesmo, faz justiça ao povo, há uma retratação, há uma restituição. Está entendendo? Que Deus, a gente estava falando isso antes da gravação, que Deus... Nos bastidores. Nos bastidores, que Deus ele faz ele faz duas coisas basicamente com o povo. Ele restitui o povo economicamente, porque quando o povo sai do Egito, o povo, os egípcios dão objetos valiosos, joias, prata, ouro, vestes para os egípcios, para os escravos. Então a restituição econômica. E há um acerto de contas, há uma justiça que Deus faz, né, com o povo do Egito, né, em cima de Faraó. E aí isso reverbera, isso se expande na consciência do povo de Israel. O povo de Israel entra no Egito, entra em Canaã, dizendo o seguinte: o meu Deus, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, me livrou, me tirou do Egito. Perfeito. Moisés, ele tem um trabalho tão significativo. A gente olha, foi perfeita a sua explanação, porque a gente olha muito isoladamente a vida de Moisés. Então Moisés foi um cara que foi usado para libertar o povo lá do Egito, o povo de Israel lá do Egito, e Moisés foi o cara que andou pelo Mar Vermelho. Mas Moisés, ele foi um cara que trouxe uma civilização ao povo de Israel. Além dessa identidade espiritual, mas ele dá uma identidade também sociológica. Perfeito. Civilidade, né? Exatamente. Exato. Ele cria, debaixo, obviamente, do plano de Deus, regras, leis. Então o povo não é só um povo que não tem pertencimento espiritual, é um povo que tem um pertencimento espiritual, mas é um povo que tem um pertencimento também governamental, se assim que eu posso dizer. Um Estado. Exato, ele Estado cria civil.
Então as pessoas elas têm o que fazer, o que não fazer, o que se pode fazer, o que se não pode fazer. Então Moisés ele é um cara tão importante, influente, do ponto de vista não só espiritual, mas ético, sociológico, um cara absurdo. Mas pensando no texto ainda, a perícope que a gente está trabalhando, senão a gente foge, né? Mas eu acho que tá. Mas eu acho que é entre linhas e versos. É tão rico, né? É tão rico, cara. Tudo isso. Porque a gente está conseguindo pegar detalhes de um contexto mais amplo. De início de Êxodo ali, quando Deus chamou Moisés. E também você foi já para todo ali, beijou um pouco o Pentateuco. Exato. Ô, Luciano, pegando esse gancho rapidinho, vou tirar você da fala. Não, vai lá. Você sabe que quando a gente olha para o Decálogo, a gente olha para as leis de Moisés, né, que são os 10 mandamentos, mais todas as 600 e poucas leis, 613 leis que Moisés ele constitui em todo o seu Pentateuco. Sim. Essa construção de leis, ela é muito robusta e muito moderna. Moderna no sentido da sua época, porque quando a gente olha para a história, e a gente vai ver isso quando a gente lê a história de Israel com Church, quando a gente faz algumas leituras e a gente lê, por exemplo, a história de Israel, o código de leis de Moisés é muito moderno, ele se compara aos códigos babilônicos, Exatamente. Ele se compara aos códigos sumérios, aos códigos robustos da época de leis. Sim. Então, não tem nada de arcaico. Uhum. Tem algo muito robusto, algo muito civilizado, algo Sim. muito coerente. Então, não há... É muito interessante isso. Sim. Porque a gente olha e fala assim, pô, o povo saiu do Egito, escravo, não sabe de nada, Moisés saiu lá no ermo de um deserto lá do Oriente Médio. Quem é esse cara? Não. Moisés, como você falou, muito bem dito, trouxe essa perspectiva pra gente. Ele dá civilidade, ele constitui um Estado, ele traz um identitarismo, né? E ele traz leis muito robustas, muito coerentes e muito em harmonia com o que era produzido na época. Com certeza, com certeza. E não está alienado, né? Jamais, jamais. E vale a pena dizer também que Moisés, com todos esses desafios, falar também do aspecto sábio, um cara manso, um cara visionário, um cara super administrador, um cara gestor de conflitos. Verdade. E principalmente um cara justo. Então, principalmente, e mais importante ainda, um cara amigo de Deus, que falava com o Senhor face a face. E esse cara, ele vive uma experiência de um milagre que é um prenúncio do que Cristo já fez por nós. Então ele vive um milagre debaixo de uma palavra, de uma promessa de Deus. Quando Deus fala, Moisés, estende a mão aí sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Ele já está falando já no final. Mas Deus fala para ele estender a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios. Mas antes disso tudo, Moisés ele experimenta ver o mar se abrindo, cara. E aí eu penso na fé, eu penso na obediência. Quando a gente olha para essa perspectiva espiritual e prática para as nossas vidas, Moisés ele experimenta de passar pelo Mar Vermelho junto com o povo de Israel, porque tem momentos na nossa vida que a gente não vê saída. Verdade. A gente só vê pressão para frente, pressão para trás, pressão de todos os lados, e a gente não consegue ver uma luz no fim do túnel. A gente se sente pressionado, a gente se sente impotente, a gente se sente sem esperança. E aí, essa passagem é tão linda porque ela é um prenúncio do que Cristo iria fazer, nos libertando, cara. Nos libertando do nosso maior inimigo, que é o pecado. Então, eu acho que dá para aplicar tantas
essa passagem dá para aplicar em tantas áreas da nossa vida. Não só algo triunfalista, sabe? O mar vai se abrir para você e você vai experimentar a vitória. Não. É algo do tipo assim: Cristo já venceu e só Ele que nos salva. Só existe salvação em Cristo Jesus. Não há salvação em mim mesmo, não há salvação no homem, não há salvação nos recursos financeiros, na política, não há salvação em outro lugar. Então, eu penso, James, que para quem está nos ouvindo, eu vou passar a bola para você também, para você falar um pouquinho, porque eu já vivi momentos quando eu olhei assim, eu falei, cara, não tem saída, mano. Isso daqui é o ponto final. Mas quando a gente descansa, não sei, quando a gente confia e quando a gente crê nessa palavra que Moisés disse, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios. O Senhor lutará por vocês, então somente acalme-se. Quando a gente crê nessa palavra, uma palavra de acalmar, descansar, que o Senhor luta as nossas lutas, eu acho que a gente consegue descansar. Eu acho que as circunstâncias não abalam o nosso coração, a ansiedade não toma conta da nossa mente e a gente consegue olhar para o Senhor e falar, Deus está no controle. Ô, Luciano, você falando nisso, dessa mensagem, esse prenúncio, essa mensagem que está sobre Moisés, quando no Mar Vermelho, a sua travessia, a salvação, né? E isso, com certeza, concordo com você, isso aponta, né, para Jesus, e em Jesus a gente tem essa vitória. Eu acho que vai muito de encontro com o que Paulo ele diz em Romanos, né? Que em Cristo somos mais do que vencedores. Então, ele não diz pra gente que a gente vai ser, ou que a gente está sendo. Ele diz pra gente que nós somos. Exatamente. Mais do que vencedores. E ele reproduz isso em Efésios 1:3, quando diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, aí você falando isso, eu fico pensando que quando a gente olha para um problema, olha para essa dificuldade, olha para essa luta, olha para um lugar, para uma situação que você fala, mano, não tem solução, a gente tem que pensar na eternidade. Sim. Que Deus fez na eternidade. Porque na eternidade Deus sacrificou o seu cordeiro. Na eternidade Deus nos salvou. Na eternidade Deus nos elegeu. Na eternidade Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, porque tudo que Deus faz é na eternidade. Então a gente não pode olhar para a dificuldade e pensar que o Emanuel, que aí já é algo contraditório quando a gente fala que o Emanuel vai vir, porque o Emanuel é o Deus conosco. Sim. Não é? Sim. A gente não pode olhar para um Deus que vai vir, ou que está chegando, ou, como a gente falou lá atrás, um Deus que está meio atrasado. Mas o Deus que já veio, né? Já veio, é isso. É aquela frase... Já chegou, está fazendo. Está atuando. Está atuando. Está operando. É porque Deus ele tem um plano, e o plano de Deus ele vai em paralelo com o nosso. E esse plano ele vai se entrelaçando, vai acontecendo. É como se fosse pegando aquela... Eu não sei qual autor que foi que falou, né? Tem vários que fala essa frase, eu não sei se é anônimo, mas é aquela frase: antes de Deus falar haja luz, ele disse houve cruz. Eu tô parafraseando aqui. Houve cruz. Houve cruz. Houve solução. Exato, é isso. Houve resolução. Houve uma libertação. Uma libertação. Houve salvação. Houve salvação.
Então, o James, Isso é muito, isso é muito profundo. é né? muito profundo. Muito profundo. Confesso que durante muito tempo eu ficava me deparando diante como que o cordeiro foi morto antes da condenação. Onde que isso aconteceu? E aí com o tempo você vai mastigando isso, você vai entendendo, vai ouvindo. Você fala, cara, só na eternidade. É a eternidade. Só o que Deus. É algo muito profundo. É algo Misterioso. É misterioso. Eu acho que essa é a melhor palavra. Misterioso. É misterioso, porque E isso nos traz paz, Luciano. nos traz paz. Tem que nos trazer paz. Tem né? que nos trazer paz. Eu acho que é aí que vem a paz de Cristo no nosso coração. É. Porque se você está diante de um problema, agora falando com você que está nos ouvindo, se você está diante de um problema e esse problema ele é maior que o teu Deus, maior que essa salvação, maior que essa pacificação, porque Romanos 5:1 diz que em Cristo nós encontramos a paz com Deus. Que Nele temos paz. Nele temos paz, porque nos conciliou com Ele. Estamos Exato. conciliados com Deus. Exato. Uma vez conciliados, jamais que nos desviaremos dessa grandiosa graça, essa misericórdia, essa bondade. Então, gente, a gente não pode olhar para um problema, olhar para o mar, qualquer problema que seja, e aí são diversos. Né? Cada um tem o seu problema, a sua dificuldade. Que é o interno e o externo. Exato. E aí é discernir qual é o problema, dar nome a esse problema ou a esse pecado, porque às vezes a gente dá nome a problema e é pecado. Sim. Então dar nome aos bois e confessar, se arrepender, porque sempre há solução em Jesus. Sempre. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ali eles provaram de um caminho onde Deus estava conduzindo eles, o povo de Israel, para nós. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nele nós temos um caminho de paz, como você falou, caminho de abundância, caminho de vida, né? de vida, caminho à verdade. A gente não precisa crer na mentira. Quem é o pai da mentira é o diabo. Você sabe, Luciano, você sabe que uma das coisas que mais, na história da igreja, uma das coisas que mais incomodava o governo, o império, o Império Romano e toda a sua estrutura de Estado, uma das mensagens que mais incomodava eles era essa mensagem de esperança que vinha para as classes mais pobres e não privilegiadas. Sim. Porque você imagina em um império, um Estado onde a maioria era feita de escravos e pobres, você receber a mensagem de um reino onde há um rei justo, bondoso, com promessa de vida eterna, com promessa de um reino de abundância, de graça, de misericórdia, de amor, em contrapartida a um reino humano forjado no sangue, na maldade, na injustiça. Essa mensagem não era uma mensagem que os Césares gostavam. Exato. Por isso que a igreja foi tão perseguida. Exatamente. Porque era uma mensagem incômoda. Jesus... E por isso que o Evangelho chegou tão próximo e tão profundamente entre os pobres. Sim. O Evangelho é forjado no meio dos pobres. Sim. Porque bem-aventurados são os pobres, isso que Jesus disse, né? Porque deles é o reino de Deus. E aí a gente vê um Evangelho, e assim, não quero entrar em nenhum tipo de viés político aqui, essa não é a intenção, sim, mas o Evangelho de Jesus, ele chegava às classes mais pobres, porque trazia essa esperança que você falou. Sim. Esperança de salvação, esperança de vida, a esperança de dignidade. De dignidade, né? Ainda sendo escravo. Porque exato, quando Paulo escreve, ele escreve sobre esse tema, ele diz o seguinte para os seus senhores: cuide dos seus escravos. E para os escravos, honre aos seus senhores. Exatamente. Porque em Cristo não há escravo, não há senhor, não há homem, não há mulher, não há livre, não há prisioneiro, todos são um em Cristo. Então essa mensagem não é uma mensagem que o Império queria. Os Césares não queriam uma mensagem como essa. E até a carta de Paulo a Filemão, né? Exato. Ele fazendo com que ele recebesse
o seu escravo dignamente, dignamente. como ele fez, como pai do filho mais, dos dois filhos, né, o filho pródigo, como o pai fez também ao receber seu filho mais novo, né? Exato. Ele queria ser recebido como escravo, mas o pai ele dá muito mais do que ele imaginou. Paulo né? fala em Onésimo, é muito interessante porque Paulo, você falou muito bem, dignidade, porque Paulo ele diz o seguinte, ele diz para Filemão, nas entrelinhas, o status dessa pessoa, o status de Onésimo, status social Exato. dele é como escravo. O rótulo dele é escravo. É rótulo. Mas a identidade e a relação é de irmão. Considera isso. Considera isso. Porque teria a preocupação se ele tinha roubado alguma coisa, mas eu acho que Paulo ele dá ele traz essa consciência a Filemão. Exato. Porque todo aquele que é imagem e semelhança de Deus, ele tem a sua importância. Sim, sem dúvida. E é mais importante do que qualquer rótulo, qualquer condição. Qualquer condição, exatamente. Social. Qualquer rótulo, enfim. Mas, glória a Deus, que papo maravilhoso, mano. Maravilhoso. Tem Nossa. tanta coisa para falar hoje, né? A gente usou bem legal o tempo aqui, mas você que está ouvindo a gente, eu espero que Deus te abençoe. Eu espero que você compartilhe com mais pessoas esse episódio. E é isso, meu irmão. E é isso. Foram tantas aplicações que eu vou encerrar assim. Vamos terminar assim. Que Deus abençoe e eu espero que você tenha gostado. Um forte abraço a todos, até a próxima, hein? Valeu!